Hoje vamos falar de uma minissérie que está disponível lá na Netflix, chamada Por Trás de Seus Olhos. Uma minissérie baseada em um livro escrito por Sarah Pinborough e dirigido por Eric Richter Strange. Como é gratificante a gente ver uma série de suspense psicológico com personagens bem desenvolvidos, pistas bem deixadas durante a narrativa e um plot twist surpreendente. Na minissérie acompanhamos Louise, que em uma noite ali numa baladinha ela acaba encontrando David. Rola uma climão ali entre eles acabam dando um beijinho, mas fica por isso mesmo. No dia seguinte então, em um dos piores cenários que poderia acontecer, ela descobre que David vai ser o seu novo chefe. E não somente isso, ela descobre também que ele é casado com Adele. Até aí, isso só parece um suspense com infidelidade conjugal. Mas a gente vê que o casal esconde coisas, que tem algo sobre eles ali na construção dos personagens, na apresentação dos personagens, a gente já vê que tem alguma coisa muito estranha com esse casal. Eu achei muito interessante as pistas deixadas pelo roteiro e pela direção. As ditas como, por exemplo, Rob se declarando gay e aquelas que são um pouquinho mais imperceptíveis, como, por exemplo, os enquadramentos feitos por cima. A princípio, eu achei que ele estava tentando mostrar como se fosse uma visão nossa observando aqueles personagens, mas depois tudo se encaixou. E que bonito que é ver que essas pistas não foram gratuitas, mas que quando o elemento fantástico é então revelado, elas passam a fazer todo sentido e a gente começa a juntar tudo e entender o que está acontecendo. Então lá vou eu contar a história toda. Se você ainda não viu a minissérie, vai lá, assiste, porque vale muito a pena conferir e depois volta aqui. Após Louise ter um rolinho com David, ela acaba conhecendo a Adele e encontrando ela por acaso na rua, que depois mais pra frente a gente vai ver que não foi tão por acaso assim. Ela acaba criando ali uma amizade com a Adele. Ela tem um mal chamado terror noturno, onde ela tem pesadelos e ainda tem sonambulismo. A Adele, uma ótima amiga, resolve ajudar a amiga através de um diário que seria de Rob. Aí então a gente passa a conhecer Rob, que é esse melhor amigo da Adele, que ela fez em uma clínica ali de reabilitação. Ela acabou conhecendo ele porque ele era usuário de drogas e estava lá, eles acabaram virando muito amigos. E a princípio, Rob parece ter uma paixão por Adele, uma admiração muito grande, um amor por ela. Mas que com o passar da narrativa, a gente acaba vendo que na verdade, não que ele não goste dela, ele até tem um carinho por ela, mas aquilo não passava de inveja. Ele não amava ela, ele sim amava a vida que ela tinha, e tinha inveja dela, queria ser ela. Louise então começa a ter um caso com David e continua nutrindo essa amizade com Adele. E através do diário então, ela consegue pôr fim a esse mal, esse terror noturno que ela tinha através da projeção astral. A minissérie dá uma forçadinha de barra pra gente pensar que David é aquele boy lixo, aquele homem que regula a mulher, que não deixa a mulher fazer nada, mas o comportamento da Adele deixa sempre essa pulguinha atrás da nossa orelha. A gente fica sempre pensando, será que é ele, será que é ela, o que está acontecendo ali? Durante toda a minissérie a gente percebe que a Adele, ela sabe das coisas, assim, parece que ela sabe mesmo. A princípio parecia ser só um sexto sentido, assim, mas com o tempo a gente vê que ela tem certeza das coisas, que ela sabe de coisas que foram ditas ou feitas que ninguém mais viu. Então, como que ela sabia disso? E aí, então, a minissérie nos revela que ela consegue sair do próprio corpo através da projeção astral. Algo muito parecido com o que acontece com a Elise em Sobrenatural. David já havia se apaixonado por uma outra moça e ela havia tentado uma abordagem um pouquinho mais violenta e não havia funcionado. Por isso agora ela estava tentando uma coisa mais sutil, deixar a inimiga por perto, fazer ela se sentir culpada,
o que parece não ter funcionado, né? Porque a outra tava amando ser amiga da esposa e ficar com o marido. Até aí eu tinha várias teorias de talvez o David ter morrido e o Rob ter assumido o lugar dele, ou o Rob ser outra personalidade da Adele. Mas não, o Rob, através da projeção astral, trocou de corpo com a Adele. E então matou a Adele que estava no corpo dele, assim assumindo a vida da moça, ficando com o David, com todo o dinheiro dela. Como David estava apaixonado por Louise, ele faz a mesma coisa. Ele troca de corpo com a Louise, mata o seu antigo corpo com a Louise lá dentro, e o bananão, obviamente, nem percebe, né? Eu sei que é um pouco de chatice minha, mas a gente sabe que quando a gente gosta de alguém é algo muito mais profundo do que somente físico. E sério, ele não percebeu a troca pela segunda vez, mesmo que a minissérie pinte ele como uma pessoa extremamente cética. A minissérie mostra que eles tinham uma ligação muito mais profunda do que somente física. E ele não notou, então eu vou ter que dar os meus parabéns para as únicas duas criaturas que perceberam. Uma é o menininho. Ai, gente, dá uma olhada na carinha dele. Talvez eu tenha mudado. Meu Deus do céu! E o outro é esse gato aí, né? Esse gato sabia das coisas. Antes de todo mundo, esse gato aí sabia que tinha alguma coisa errada com essa mulher. Não mais, eu sei que eu tô sendo chata. A minissérie é bem roteirizada, bem atuada, bem desenvolvida, chama a nossa atenção, prende a gente até o fim. A atriz que faz a Adele é ótima, ela tem um olhar muito expressivo e a gente fica ali encasquetado com aquele comportamento dela, porque quando intercala a história do passado com a história do presente, realmente parece ali duas pessoas totalmente diferentes. A Adele do passado era totalmente mais meiga, mais alegre, totalmente diferente, e a de agora, mesmo que ela tivesse passado por vários traumas e um monte de coisa, ainda não faria sentido ela mudar tanto de personalidade. A atriz que faz a Louise também, ela tem um carisma incrível, então a gente simpatiza com ela, mesmo ela tendo essas atitudes meio controversas, como ser amiga da mulher enquanto é amante do cara. E também no final, quando ela dá aquele sorrisinho extremamente parecido com o sorriso do Rob. Muito obrigada pela atenção de todos vocês e até a próxima!